Na Fórmula 1, cada palavra dita por um dirigente carrega peso, pois não se trata apenas de um comentário casual, mas de um sinal de intenções, de estratégias e de movimentos que podem determinar o futuro de uma carreira. No caso de Gabriel Bortoleto, jovem piloto brasileiro que já conquistou uma vaga no grid da categoria máxima do automobilismo mundial, um dos homens mais influentes do paddock, Zac Brown, CEO da McLaren, deixou claro em suas falas recentes qual é a percepção que ele tem sobre o talento do brasileiro e, ao mesmo tempo, quais são as limitações do cenário atual que podem afetar seu destino. Essas declarações, que à primeira vista podem parecer apenas protocolares, na verdade revelam muito sobre o que a McLaren espera de Bortoleto, sobre como a Audi entrou nesse jogo e sobre a inevitável pressão que recai sobre um piloto que já é visto como parte da nova geração que moldará o futuro da Fórmula 1. Em um primeiro momento, Zac Brown falou de maneira franca sobre a qualidade de Gabriel Bortoleto como piloto. Ele o definiu como um grande piloto de corridas, enfatizando que vê nele um talento genuíno. Essas palavras não devem ser tratadas como elogios banais, pois Brown raramente se detém em comentários pessoais quando fala de jovens pilotos. O fato de ter destacado as habilidades de Bortoleto demonstra que o brasileiro já conseguiu atrair a atenção de um dos dirigentes mais estratégicos e respeitados do grid. Brown, ao mesmo tempo em que enalteceu o talento de Bortoleto, foi pragmático. Ressaltou que, no momento, a prioridade é vê-lo conquistar o campeonato da Fórmula 2 e se consolidar como um nome forte nas categorias de base. Essa ênfase mostra como, apesar do reconhecimento, ainda existe um caminho a ser percorrido antes que o brasileiro possa sonhar com uma vaga efetiva em uma equipe de ponta. Outro ponto crucial das falas de Zac Brown foi sua clareza em afirmar que, no momento, a McLaren não possui vagas disponíveis na Fórmula 1. Essa é uma questão sensível, pois revela a realidade dura enfrentada por muitos jovens talentos. Bortoleto, mesmo sendo parte do programa de desenvolvimento da McLaren, não tem espaço imediato no time principal, que já conta com Lando Norris e Oscar Piastri em contratos sólidos e de longo prazo. Brown não tentou esconder essa limitação. Pelo contrário, foi direto ao ponto ao dizer que, apesar do desejo de ver Bortoleto progredir, não pretende segurá-lo caso surja uma boa oportunidade em outra equipe. Essa fala, aparentemente simples, foi interpretada como uma carta de liberdade velada. Se Bortoleto encontrar seu caminho em outra escuderia, a McLaren não será um obstáculo. Essa postura de Zac Brown contrasta com a de outros chefes de equipe que muitas vezes preferem manter jovens talentos presos em contratos longos, mesmo sem espaço imediato para eles. No caso de Bortoleto, Brown demonstrou uma visão mais pragmática, quase generosa. Sabe que não adianta ter um talento sob contrato se não há um carro para oferecer. Ao mesmo tempo, esse posicionamento pode ser entendido como uma estratégia inteligente da McLaren. Ao não criar barreiras, Brown preserva a imagem da equipe e, de quebra, mantém portas abertas para uma futura colaboração com o brasileiro, mesmo que ele siga outro caminho no curto prazo. Nesse contexto, entra em cena a Audi, que já deixou claro seu interesse em contar com Gabriel Bortoleto como parte de seu projeto para a Fórmula 1. As falas de Brown ganharam ainda mais importância porque foram vistas como um sinal verde para que a montadora alemã se movimente em direção ao brasileiro. Quando o CEO da McLaren diz publicamente que não vai segurar o piloto, está, de certa forma, liberando terreno para que outras equipes se aproximem. E foi exatamente isso que aconteceu. A Sauber, que servirá de base para o projeto da Audi, rapidamente entrou em contato para avaliar a possibilidade de contar com Bortoleto, construindo a ponte que hoje já se tornou realidade com sua presença no grid. Há também um aspecto curioso em toda essa narrativa: a maneira como a Sauber chegou a interagir diretamente com a McLaren em situações de corrida. Durante o GP da Áustria, por exemplo, o chefe da Sauber, Jonathan Veatley, chegou a enviar uma mensagem de texto a Zac Brown pedindo que Lando Norris não desse uma volta em Bortoleto em determinado momento da prova, pois isso poderia atrapalhar o resultado do brasileiro. Esse episódio ilustra não apenas a importância que Bortoleto já tinha para a Sauber e a Audi, mas também como Brown é visto como alguém capaz de influenciar indiretamente o futuro do jovem piloto. O simples fato de esse tipo de pedido ter sido direcionado a ele mostra o nível de entrelaçamento político e estratégico que envolve o nome de Gabriel Bortoleto. Outro detalhe relevante é que Zac Brown, em sua carta pública de meio de temporada em 2024, citou o desenvolvimento de Gabriel Bortoleto como parte do programa de jovens da McLaren. Ele descreveu o brasileiro como um piloto que estava se desenvolvendo bem na Fórmula 2 e que representava uma aposta interessante para o futuro. Essa menção em um documento oficial da equipe não foi casual. Ela demonstra que Bortoleto sempre esteve no radar interno da McLaren, mesmo que o caminho imediato para a Fórmula 1 estivesse fechado. Brown sabia do valor do brasileiro e não hesitou em reconhecê-lo publicamente, ainda que com a prudência de quem não poderia oferecer uma vaga de imediato. As falas de Brown, portanto, revelam uma dualidade interessante. Por um lado, ele enaltece o talento de Bortoleto e o coloca em destaque como parte de um grupo seleto de jovens pilotos com potencial de chegar longe. Por outro, não esconde a realidade fria de que não há espaço para ele na McLaren neste momento. Essa sinceridade, embora possa parecer dura, foi fundamental para abrir portas ao brasileiro. Se Brown tivesse adotado uma postura de blindagem excessiva, talvez Bortoleto não tivesse encontrado a brecha para se aproximar da Audi.
Foi justamente essa transparência que permitiu ao brasileiro dar um passo adiante e se tornar uma das peças centrais do projeto da montadora alemã. Além disso, as palavras de Brown ajudam a moldar a imagem de Bortoleto no paddock. Quando um dirigente de sua estatura afirma que ele é um grande piloto e que tem potencial de vencer campeonatos, isso ecoa entre as demais equipes, patrocinadores e analistas. Não é apenas a Audi que se interessa nesse contexto, mas todo o mercado da Fórmula 1, que passa a enxergar Bortoleto como alguém respaldado por uma figura de peso. Essa credibilidade é um ativo valioso em um ambiente tão competitivo, e que certamente ajudará o brasileiro a trilhar sua trajetória de forma mais sólida. Por fim, é preciso destacar como essas falas colocam Gabriel Bortoleto em uma posição singular. Ele não é apenas mais um jovem tentando espaço. Ele já foi reconhecido por Zac Brown, já recebeu o aval da Audi e já está inserido em uma narrativa que mistura talento, oportunidade e visão de futuro. Para o Brasil, isso representa a chance de voltar a ter um protagonista no cenário global, respaldado não apenas por resultados em pista, mas também por declarações de peso vindas dos bastidores. Bortoleto carrega em suas mãos não só sua própria carreira, mas também a esperança de uma nova geração de torcedores que esperam reviver os dias de glória de nomes como Senna e Massa. Em resumo, as falas de Zac Brown sobre Gabriel Bortoleto mostram muito mais do que simples elogios. Elas revelam a visão de um dirigente que reconhece o talento, mas que também entende as limitações práticas de seu time. Elas abriram caminho para que a Audi pudesse se mover e transformar o brasileiro em peça central de seu projeto. E, acima de tudo, ajudaram a consolidar a imagem de Bortoleto como um nome que já é visto como parte da elite emergente da Fórmula 1. O futuro ainda reserva incertezas, mas com o respaldo de alguém como Zac Brown, Gabriel Bortoleto já deu um passo importante rumo ao protagonismo que tanto o Brasil quanto a própria Fórmula 1 parecem ansiar.